Meu nome é Raquel, eu sou estudante de jornalismo e faço parte do Laboratório de Narrativa Hipermídia, o Hiperlab. Nessa aula de Minidoc eu vou te dar algumas dicas de como adquirir o olhar de documentarista e o que fazer antes de começar a produzir o seu próprio Minidoc. Bom, antes de começar a produzir o seu próprio documentário, você precisa ter uma ideia do que quer documentar. E para surgir essa ideia, você precisa pesquisar, observar para saber o que te chama a atenção e o que pode se tornar um produto. Esse é o olhar. No jornalismo, nós chamamos isso de faro jornalístico, que é você perceber quais coisas têm potencial para virar algo maior. É enxergar além do comum, é transformar situações cotidianas em uma história interessante. Então vamos às dicas de como você pode despertar esse lado investigativo e curioso para então dar início ao seu documentário. A primeira dica é ler. Ler é sempre uma ótima pedida, seja para escrever bem, falar bem, ter um bom repertório ou só para se distrair mesmo. E pode ser qualquer coisa, livros, contos, revista em quadrinho, qualquer coisa que te inspire vale. Encontre leituras que te interessam e que tenham a ver com assuntos que você gosta, assim será mais fácil de achar algum tema. E aqui vai uma subdica, leia jornais também. Mantenha-se informado, descubra o que está em alta e o que está acontecendo no mundo. Dos jornais também pode sair uma ideia para o seu Minidoc. Segunda dica é muito importante. Entre em contato com o universo dos documentários. Se uma pessoa quer aprender uma língua estrangeira, como por exemplo inglês, ela não pode ficar só em contato com a língua nativa dela. Ela precisa entrar em contato com a língua que ela quer aprender, se familiarizar. O mesmo serve para os documentários. Consumindo documentários, você poderá começar a entender as linguagens usadas, as estruturas dos documentários, os posicionamentos da câmera e, principalmente, ir encontrando o seu estilo. Na internet, a gente pode encontrar documentários dos mais variados estilos, formas e olhares e para os mais variados públicos. Aqui vão alguns para te inspirar. Picho, de 2009, levanta a questão sobre a pichação. Será que é arte ou apenas uma forma de vandalismo? Será que pode ser considerada uma forma de expressão em meio à cidade? Essas e outras questões são abordadas nesse documentário que propõe uma reflexão sobre a arte urbana em algumas de suas formas. Ilha das Flores é do ano de 1989, mas fala sobre questões que continuam bem atuais e que ainda são problemas em nossa sociedade, a enorme produção de lixo e os locais inadequados para o seu descarte. O doc também mostra a vida das pessoas que sobrevivem daquilo que é considerado o resto para os outros. Aruanda, de 1960, é um registro da vida dentro do quilombo Olho d'Água no Brasil dos anos 60. O local fica no estado da Paraíba e lá diversas famílias vivem em condições precárias e lutam para sua sobrevivência. O quilombo vive isolado do resto do país e as autoridades pouco se importam com o local e seus moradores. Por último, Lixo Extraordinário é um documentário de 2010 que mostra a produção de obras de arte feitas com material coletado do aterro do Jardim Gramacho. As obras são trabalho do artista Vicky Muniz e o documentário provocou mudanças significativas nas vidas de alguns dos moradores do aterro. E aí, anotou as recomendações? Percebe como são diferentes os temas e como esses temas são simples, mas a forma como é feito faz ficar interessante? Tudo depende da forma como você irá construir o seu Minidoc. Todos esses que eu falei estão disponíveis no YouTube. E a terceira dica é ir para a rua. Não adianta ficar em casa esperando que a sua história chegue até você. Saia do lugar, explore, observe, converse com as pessoas. Talvez aquela pessoa que você vê todo dia tenha uma história incrível e ninguém nunca parou para ouvir. E a quarta dica é: anote tudo. Todas as ideias que forem surgindo, o que te chama a atenção, coisas que você gosta e que você acha que podem acrescentar no seu Minidoc. Ande sempre com um bloquinho físico ou virtual para não esquecer nada. Qualquer coisa pode servir. Depois de se inspirar muito e entrar em contato com o universo dos documentários, é hora de escolher o tema. Apesar de pesquisar várias coisas, dê prioridade a coisas que já são do seu conhecimento. Isso vai facilitar muito porque você já tem familiaridade com o assunto, já sabe coisas que outras pessoas não devem saber. Se pergunte: o que eu quero falar para as pessoas?
Às vezes você descobre algo e não tem muito reconhecimento e você quer contar para o mundo. Pode ser alguém que tem uma história interessante, uma vizinha, um familiar, uma amiga, uma professora. Ou pode ser um lugar, um objeto, uma rua, um carro, qualquer coisa vale. Mas se quer uma dica, documentários que falam sobre pessoas rendem mais história e são muito mais interessantes. Se você conseguir fazer a conexão entre um lugar e uma pessoa, incrível! Mas atenção! Lembre-se que a gente está fazendo um documentário jornalístico e como você viu lá naquela primeira aula presencial, a essência desse tipo de documentário são os fatos. Tem que ser uma história real. É importante também que seja algo de interesse público. Tem que ser algo que tenha certa relevância. Não necessariamente para um país inteiro ou uma cidade inteira, mas se interessar a sua comunidade, já conta. Por exemplo, lembra daquela coisa que eu falei que você descobriu e achou muito legal? Talvez essa coisa só seja legal para você, ou talvez o assunto nem renda um documentário inteiro, entendeu? A gente quer que as pessoas se sintam representadas. Talvez o seu documentário dê voz e visibilidade às pessoas. Talvez o seu documentário mude a vida de alguém. É uma grande responsabilidade, mas é totalmente possível. Agora você vai fazer o tratamento, que é um resumo em tópicos do seu documentário e o que você tem até aqui. Ele deve incluir o objetivo e o propósito da sua narrativa. Depois de descobrir qual história você quer contar, se pergunte o porquê. Por que eu quero contar essa história e onde eu quero que ela chegue? Isso vai ser um pontapé inicial para o seu roteiro, uma parte muito importante na construção de um documentário. Pronto! Agora que você já está bastante inspirado e encontrou o tema do seu documentário, você começa a se preparar para lidar com os seus entrevistados. É importante ter em mente que nós, entrevistadores e pesquisadores, estamos adentrando na vida de outros seres humanos. Eles são os protagonistas, não nós. Nós só contamos a história. Por isso, trabalhe para desenvolver um olhar sensível antes de entrevistar as pessoas. Deixe de lado os preconceitos e trate todos igualmente. Deixe o seu entrevistado o mais confortável possível para que ele ou ela se sinta à vontade para contar o que você precisa saber. Não seja invasivo e haja com respeito. Antes da entrevista, converse com o seu entrevistado ou entrevistada para que ele ou ela não fique com vergonha das câmeras. Aliás, não exija que o seu entrevistado ou entrevistada sequer olhe para as câmeras. A câmera muitas vezes inibe a pessoa e a entrevista não sai como esperado. E se quer saber, é até melhor que o entrevistado olhe para você, assim deixa o seu documentário mais íntimo e pessoal. É isso! Chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que você tenha aproveitado. Além de fazer o seu documentário para as pessoas, você deve fazer para você também. Se pergunte o tempo todo, eu assistiria ao meu documentário? Lembre-se de se divertir. Estamos nessa para levar informação, mas é importante também que a gente goste do nosso trabalho. Tchau, tchau!